Olá, nono ano, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 23 de fevereiro, nós estamos iniciando a aula de hoje, a aula de oficina de negócios, com o nosso capítulo 1. Então, como a partir do dia 22 nós já podemos fazer o uso do livro, então, quem está com o livro em casa já vai acompanhar a aula de hoje, nosso capítulo 1. Certo? Quem ainda está sem o livro, não tem problema, né? Nós já vemos aí algumas aulas, já falamos sobre motivação, já vimos os tipos de motivações, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer o uso um pouquinho do livro e também do nosso caderno. Então, quem não tem o livro, vai copiar as perguntas no caderno e vai responder. E quem já tem o livro, vai fazer a própria atividade no livro. Então, antes da gente fazer a atividade do nosso livro, o nosso último módulo, não é isso? Que é o módulo aí, o livro do nono ano, nós estamos iniciando o final de um ciclo, né? Estamos iniciando aí o nosso capítulo, o nosso último livro, que é o livro de nono ano, e iniciando porque estamos falando do capítulo 1. E encerrando um ciclo porque estamos aí rumo ao final da jornada. Porque quem já acompanhou desde o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, ou quem acompanhou desde o sexto, sétimo, oitavo, nono. E quem está acompanhando hoje, né, esse ano, a disciplina que fala sobre empreendedorismo. Lembrando que empreendedorismo, ela não só faz aí uma relação com empresas, com abrir seu próprio negócio, como trabalhar individualmente, mas ela trata de vários modelos que estão relacionados ao nosso dia a dia. Então, relembrando que a motivação, ela é uma força que leva o indivíduo, né, que ajuda ele a buscar os seus sonhos, a fazer uma atividade, a executar suas metas e seus objetivos. Então, isso pode surgir através de vários meios ou através da própria pessoa, certo? Pode ser que você encontre alguém que lhe motiva, pode ser sua mãe, seu pai, seu padrasto, seu avô, sua avó, uma tia, um padrinho, ou essa motivação, ela pode vir de você mesmo, certo? Você não precisa de ninguém para se sentir motivado. Você é sua própria motivação, que seria o ideal. Mas se você tem algo ou alguém que lhe motiva, também é muito interessante. Então, a motivação, ela pode acontecer de duas maneiras. A intrínseca e a extrínseca. Intrínseca, certo? A motivação, ela pode ser intrínseca, faltou um N ali, é intrínseca, certo? E extrínseca, intrínseca e extrínseca, certo? Então, você já percebeu que é comum a gente ter os melhores resultados naquelas coisas que nós gostamos mais, nós fazemos de melhor. Então, a resposta é porque você se sente motivado. Porque quanto mais você faz aquilo, mais você melhora, mais você tira notas boas, mais você se sente melhor. Então, quando a gente gosta de um assunto ou de algo, fica mais agradável a gente estudar para aquele assunto.
Assim, a motivação é o próprio prazer de vivenciar aquilo que a gente gosta. Então, quando precisamos de fatores externos, como os nossos gostos, nossos interesses, então a gente tem aí o tipo de motivação intrínseca, né? Precisamos aí de algo para nos mover, algum tipo de fator, não é isso? Como eu falei, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um esporte, né? Pode ser um cantor, um ator, um escritor. Então, a gente precisa aí de algo para ter a nossa motivação. Por outro lado, quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, quando a gente não tem muita afinidade com aquela coisa, então fazer aquilo torna a gente não muito motivado. É isso? Vou dar um exemplo das nossas disciplinas. Se você gosta da disciplina da língua portuguesa, para você vai ser mais fácil de você estudar a língua portuguesa. Se você gosta da disciplina de história, vai ficar mais fácil para você estudar história porque você tem a motivação, você gosta da disciplina. Mas se você, um exemplo, não gosta da disciplina de geografia, então estudar aquilo ali pode ser chato, pode ser cansativo e pode ser desmotivado, certo? Então, a motivação, nesse caso, ela vem através de recompensa. Eu só estudo aquilo porque eu vou tirar nota boa e eu vou passar de ano. Mas eu não gosto daquilo, eu não tenho motivação para aquilo, certo? Se você, por algum acaso, está matriculado num curso de inglês e você não gosta, mas você está ali matriculado porque ou seu pai, ou sua mãe, ou algum responsável colocou você naquele curso. Então, você está fazendo aquilo por quê? Por uma recompensa futuramente, mas você não gosta, você não se sente motivado. Então, quando o que nos impulsa são fatores externos para eu obter algo que pode ser um desempenho negativo pela essa ação que pode acontecer, é chamado de extrínseca. Então, nós temos a intrínseca e extrínseca, que é fatores externos. Então, vocês têm que ver da onde realmente vem essa motivação. Então, além desses dois aspectos, uma coisa que é muito importante é a avaliação que nós fazemos daquilo que foi exercido. Desafios podem ser motivadores na medida certa. Isso porque nós avaliamos as reais chances de um sucesso e de um esforço. Assim, as pessoas se deparam com a tarefa e avaliam as possibilidades de sucesso, que podem ser remotas, né? Podem ser poucas ou também podem nem existir, certo? Então, dificilmente será motivado, por mais atrativa que seja a recompensa. Então, quanto mais você faz algo que você não gosta, mesmo que no final você tenha um resultado, você ganha uma recompensa, você não vai se sentir motivado para aquilo. Você só fez porque você ganhou algo em troca que precisava. E às vezes a tarefa é um pouco desafiadora. Isso faz com que o indivíduo tenha só um pouquinho de interesse naquilo, certo? Então depende muito do grau de dificuldade que a pessoa está acostumada, certo? Mas como é que a gente faz para manter essa motivação no dia a dia? Então, para a gente realizar as nossas atividades diárias e os nossos desejos, isso depende das nossas necessidades, que são simples e corriqueiras, e às vezes podem ser complexas. Certo? Alguns fatores externos, eles podem influenciar aí nos considerados bons
motivadores, né? Se você acredita no seu potencial, se você nunca desiste das suas dificuldades, se você aprende com seus erros, se você pensa sempre positivo e se autoavaliar diretamente. São uma das coisas aí, um dos fatores que vão ser sempre bons motivadores. Então, despertar a motivação e manter é uma preocupação bastante antiga e não é exclusiva do nosso ambiente escolar. No século XX, diversas teorias foram desenvolvidas com o intuito de compreender o que é que motiva, no intuito de compreender o que motiva os trabalhadores. Então, não é só na nossa vida escolar, mas sim na nossa vida profissional também. Certo? Então, a profissão que vocês vão desempenhar tem muito a ver com a identidade de vocês e com aquilo que vocês acreditam ser muito importante. É fundamental você ter em mente que dali vai ter o seu sustento. E também precisa levar em consideração que dedicamos muito tempo da nossa vida ao trabalho, né? E também a nossa vida escolar. Por isso, a nossa rotina precisa ter os fatores que nos deixam motivados. Por isso, é tão arriscado colocar as perspectivas financeiras em primeiro lugar ao escolher a profissão, né? Porque nosso módulo, nosso livro do nono ano, nós vamos falar muito sobre profissões, né? Mais na frente. Então, um dos fatores que leva, um dos principais fatores que levam as pessoas a escolher a sua profissão é visando somente a parte financeira. E isso deve ser algo que deve ser descartado, porque aquilo ali você vai trabalhar toda a sua vida, né? O seu dia a dia vai ser feito daquilo, então precisa de algo que você goste, que você tenha prazer e que você se sinta motivado. Então, quem estiver com o livro, vai acompanhar agora na página 11. Quem não tiver, a gente vai acompanhar no nosso quadro. Página 11, aí vocês podem colocar a data. No livro também vocês podem colocar a data, certo? E podem responder diretamente no livro. E nós vamos começar com a questão de número 1. Na questão 1 da página 11, diz o seguinte: analise as situações a seguir e classifique em ME quando se trata de motivação intrínseca, extrínseca, e MI quando se trata de motivação intrínseca. Certo? Então, tem 4 situações, vocês vão deixar aí. Podem colocar 4 parênteses, ou podem colocar tudo na mesma linha, quem está sem o livro. E quem está com o livro, dentro da bolinha aí vai colocar MI para quando for intrínseca e ME quando for extrínseca. Certo? Então, primeiro eu vou ler as proposições, enquanto isso vocês vão classificando em ME ou MI. A primeira, Fernanda deseja muito uma viagem e, para isso, todos os dias ela prepara trufas para vender na faculdade. Essa é a primeira. Vocês vão botar ME ou MI. Segunda, Júlio adora desenhar. Por isso, passa as horas do seu dia reproduzindo seus personagens favoritos em um caderno de desenho. Terceira, Cláudia resolve diariamente desafios matemáticos em seu computador, pois matemática é a sua disciplina favorita. Quarta, Diego deseja muito ingressar em uma escola técnica,
Por isso, tem diminuído algumas horinhas de lazer para se dedicar a um curso preparatório. Então, a questão 1 tem 4 preposições para vocês classificarem como motivação extrínseca e motivação intrínseca. E assim vocês vão respondendo, que depois nós vamos voltar com o resultado. Questão 2. O que é motivação? Então, na questão 2, você vai responder. Você tem a definição do livro, nós já falamos também sobre isso. O que é motivação, e você também pode descrever como uma resposta pessoal, com suas próprias palavras, certo? Questão 3. Antigamente, acreditava-se que o único fator que motivava os indivíduos no trabalho era a recompensa financeira. Por que a escolha profissional não deve ser atrelada unicamente a esse aspecto? Eu falei há pouco tempo, porque isso está acabando aos poucos. Então, essa é a pergunta de número 3. Quem está sem o livro vai responder a questão 3 no caderno, porque a recompensa financeira não deve ser o aspecto para escolher a profissão. Certo? Então, nós temos a questão 1, a questão 2 e a questão 3, que vocês já devem ter respondido, e a gente vai acompanhar para depois a gente trabalhar a questão 4, que tem um texto. Eu confesso, não é possível fazer isso. É uma frase que daqui a pouco nós vamos trabalhar com ela. Na primeira questão, nós tivemos as 4 proposições para a gente classificar. A primeira: Fernanda deseja muito realizar uma viagem e, para isso, todos os dias ela prepara trufas para vender na faculdade. Então, ela está fazendo algo para vender, para poder conseguir o seu objetivo. Então, é um fator externo. Isso, então, a primeira preposição, motivação extrínseca. A segunda: Júlio adora desenhar, por isso passa as horas do seu dia reproduzindo seus personagens favoritos no caderno de desenho. Se Júlio adora desenhar e ele está fazendo ali os seus desenhos no seu caderno de desenho, é intrínseca. A segunda de Júlio é intrínseca. Vamos ver a terceira. Cláudia resolve diariamente desafios matemáticos em seu computador, pois matemática é a sua disciplina favorita. Se ela gosta da disciplina e ela passa o tempo todo fazendo isso, é intrínseca. E a última, de Diego. Diego deseja muito ingressar em uma escola técnica, mas ele está diminuindo o horário dele de lazer para se dedicar a um curso preparatório. Ele está deixando uma coisa que ele quer para fazer outra coisa que vai gerar uma recompensa. É isso? Se vai gerar uma recompensa, né? Porque ele não quer fazer o curso, ele quer ingressar na escola. Mas para ingressar na escola, ele está fazendo um curso. Então, é extrínseca. Igual ao primeiro de Fernanda. Para ela viajar, que era o que ela queria, ela está passando a vender trufas na faculdade. Ou seja, ela só está vendendo para ganhar dinheiro, para realizar o que ela quer. E no exemplo 2 e 3, o de Júlio e de Cláudia, eles estão fazendo no tempo deles o que eles gostam. Então, é intrínseca. Certo? Agora, a questão de número 2, que vocês podem colocar aí como resposta pessoal. O que é motivação? Então, a gente sabe que motivação
é uma força que leva a gente a realizar nossas atividades, né? A realizar os nossos sonhos, a realizar nossas metas, nossos objetivos. Então, o que é que deixam vocês motivados nos dias de hoje? Então, vocês podem resolver a questão 2 com uma resposta aí, pessoal ou com a própria definição do livro que nós já trabalhamos. E a questão 3, ele fala que antigamente acreditava que o único fator motivava os indivíduos no trabalho era a recompensa financeira. Porque a escolha profissional não deve ser unicamente esse aspecto, né? Como a gente já falou, por mais que algumas pessoas ganhem bastante dinheiro naquela profissão que não gosta, futuramente pode se sentir cansado, estressado, desmotivado, porque está fazendo algo todos os dias, mantendo a mesma rotina por algo que não gosta. Então, aí, a sua resposta 3 também vai falar, pode ser a resposta também, sua resposta independente da resposta do livro, certo? Então, geralmente a nossa profissão, ela tem que ser atrelado àquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem prazer em fazer, certo? Que a gente vai fazer aquilo todos os dias para fazer bem, né? E não só relacionando ao dinheiro. Agora nós vamos ler a questão 4, ainda na nossa página 11. Certo? Eu confesso, não é possível fazer isso. A frase acima expressa exatamente a crença na impossibilidade da realização de uma tarefa. Entretanto, dependendo da força de vontade e determinação, os obstáculos ao longo de nossa vida são superados, mesmo quando pensamos que não seremos capazes. O exemplo a seguir verifique quão importante é a motivação diante das dificuldades. Talvez você não tenha passado por uma dificuldade tão grande, ou talvez você já tenha passado por uma dificuldade. Então, vamos observar do que é que o texto trata. Esta é uma daquelas histórias que nos ensina a não desistir dos nossos sonhos. Após 12 anos morando nas ruas do Recife, vivendo de bicos e de pedir esmola, o Birajara Silva conseguiu ser aprovado em um concurso público concorrido para escrituário do Banco do Brasil. Como ele conseguiu isso morando na rua? Estudando muito. Ele deixava de comer para pagar o acesso à internet na Lan House, onde lia editais do concurso e conseguia materiais de estudo. O rapaz, na época, com 27 anos, carregava pastas e apostilas o dia todo e estudava em praças públicas para se preparar para essa prova. Vamos à página 12. Então, tem aí, ex-morador de rua se torna aluno da UFC, certo? Acolhido por um abrigo para moradores de rua, Eldemar se preparou sozinho para fazer o Enem. Ele ficou em 4º lugar na seleção pelo sistema de cotas para ciências econômicas, na UFC. Fevereiro guarda um novo capítulo na vida de Helder, 28 anos, com o início do semestre letivo da Universidade Federal do Ceará. Ele assume vaga conquistada no curso de ciências, após se dedicar aos estudos sozinho, junto à estante de livros de casa, São Francisco, no centro. O local acolhe pessoas em situações de rua e acolheu o Helder meses atrás. Após a leitura dessa história inspiradora, lembre-se de que uma situação desafiadora que você tenha vivido, e mesmo com dificuldades, conseguido superar de maneira que você se orgulhe até hoje. Então, essa atividade vocês vão resolver aí da página 12. Tem que ser uma resposta
pessoal, né? Porque você vai se lembrar de uma situação desafiadora que você já tenha vivido e mesmo com dificuldades conseguiu superar. Se você não passou por esse momento ainda, mesmo assim você conhece alguém da sua família, ou algum amigo, ou algum conhecido que já passou por essa situação e você vai relatar essa situação aí, nessa questão 4 da página 12. E para a nossa atividade de casa, você vai pesquisar em jornais, em revistas, ou se não tiver, você pode pesquisar na internet, imprimir, recortar também e colar no seu caderno, certo? Alguma história motivadora de pessoas que vieram de dificuldades. Como a história dos rapazes que nós lemos agora, certo? Então, você vai pesquisar alguma história, né, de alguém que conseguiu, através dos estudos, de muito esforço, conseguiu se tornar algo através dos estudos, através da profissão. Então, você vai recortar e vai colar no seu caderno. Ok? Então, tenham uma excelente semana. Não deixem de enviar a foto pelo aplicativo para não ficar sem um ponto. Uma ótima terça-feira e boa aula a todos.